Oi, gente. Direto ao ponto, onde o seu direito é o alvo. Hoje vamos falar de um assunto polêmico, delicado, mas que tem crescido o número de denúncias em relação aos profissionais da área médica. Vamos falar de erro médico. E aí a doutora Paula Marcula, que é secretária da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Petrolina e que também advoga, né, nessa área de direito médico e saúde, está aqui novamente para falar com a gente sobre esse tema. Doutora, seja bem-vinda de novo. Novamente, é um prazer estar aqui contribuindo, né, com o programa, tirando as dúvidas dos espectadores. Então, vamos trazer novidades, trazer mais informações, né, para os espectadores. E a gente vai começar com a pergunta clássica. Eu sempre começo com ela porque ela ajuda a gente a entender muito as coisas. Doutora, o que é um erro médico? Hoje, confunde muito, né, com tudo o que acontece de um problema dentro do hospital que seja erro médico. Mas o erro médico mesmo é um dano causado pelo profissional médico ao paciente pela sua ação ou pela sua omissão. Então, se generaliza um pouco com relação a isso. Às vezes não é o profissional médico que atuou, né, naquela situação específica e todo mundo fala que é erro médico. Então está muito abrangente, mas o erro médico mesmo seria da ação do próprio médico, na sua ação ou omissão que venha causar um dano ao próprio paciente. Porque o dano pode ser provocado, por exemplo, não pelo médico em si, mas por um outro profissional do hospital que está ali atuando. Por exemplo, o doutor prescreveu X medicação, a enfermeira foi lá e aplicou a medicação Y. E aí trouxe um problema para o paciente. Então, nesse caso, não foi um erro do médico, mas foi um erro médico, ou seja, de alguém dali do ambiente hospitalar. É isso, doutora? A gente não chama erro médico. Houve uma falha na prestação de serviço de uma maneira geral, né? Porque o erro médico, o próprio CFM, ele já diz que é a atuação do médico, ou melhor, na sua atuação ou na sua omissão. Então, erro médico se generaliza demais, mas a gente não pode dizer que uma enfermeira que trocou um medicamento, um técnico de enfermagem, né, que venha a atuar, que seja erro médico. Tudo se fala que é erro médico, mas na realidade não é. Então, é o erro do médico e o outro é um erro que é o erro da enfermagem, o erro, né, de outro profissional da equipe de saúde. Compreendi. Quais são os tipos de erros médicos mais comuns, doutora? Na realidade, a gente fala assim das demandas que mais surgem, né, principalmente no judiciário, com relação a essas falhas. Então, a área, por incrível que pareça, que mais tem denúncia é a obstetrícia, né? A obstetrícia é uma área em que demanda muita reclamação, muita denúncia, né? E principalmente dos anos para cá, em que as mulheres perceberam que muitas atitudes dos médicos eram abusivas com relação ao parto, principalmente. Então, existe muitas denúncias com relação à obstetrícia e depois também à ortopedia, né? É uma outra área que a gente tem. Então, são as áreas que mais demandam essas queixas, na realidade, essas denúncias, né, dos erros cometidos. No caso, erro de diagnóstico, né? O médico diz que o paciente está com um problema quando, na verdade, ele está com outro. Esquecer gás dentro do abdômen do paciente durante uma cirurgia. Isso aí é inadmissível, né? A gente não tem nem o que justificar. Existem protocolos clínicos, protocolos cirúrgicos que têm que ser feitos durante um procedimento cirúrgico, por sinal, essas gases elas têm que ser contadas antes e depois, exatamente para não acontecer de ficar qualquer instrumento, qualquer gás que seja dentro de um paciente. Então, existe uma falha, né? E uma falha na prestação do serviço em que esse protocolo não foi feito. Uhum. E quem vai sofrer as consequências disso depois é o paciente, né? Doutor, um hospital público que usa um material, vamos dizer assim, de qualidade mais inferior nas cirurgias ortopédicas, por exemplo, e que sabe que esse material tem causado um número muito grande de rejeição, é tanto que os pacientes voltam para poder tirar a placa porque sofreu rejeição. Isso pode ser caracterizado como erro médico? Isso cabe responsabilidade do hospital. Os pacientes que se sentirem lesados, né, pode procurar um advogado especialista na área,
trazendo essa denúncia, comprovado que existe uma falha na prestação de serviço que o hospital, digamos, por economia, né, comprou um material inferior para cirurgias e que vários pacientes, né, estavam tendo essa rejeição, ele vai ser responsabilizado civilmente, sim. Mas nesse caso precisa ser provocado, não é? Porque o próprio hospital ele não vai, né? Claro. Nunca, Finge nunca. que não vê, né? Isso, gente, isso é um fato real. Eu estou falando aqui porque chegou até, né, o direito ao ponto essa informação. E então, para quem tem interesse em saber, já está sabendo agora o que a doutora acabou de explicar. O hospital ele pode ser sim responsabilizado, mas precisa ser provocado, porque a justiça dá conta do que sabe, né? Ninguém vai sair por aí sendo a palmatória do mundo. Acontece algumas vezes, assim, quando é um número muito grande, né, de pacientes com as mesmas queixas, o próprio Ministério Público vem atuar. Até, às vezes, com relação a uma denúncia específica, ou não. Porque tem coisa que é tão gritante, né, que vem acontecendo repetidamente com relação a algum problema específico, a um hospital específico, que o próprio Ministério Público atua. Né? Então, é sempre bom estar registrando, né, fazendo a denúncia, que seja com um médico ou um outro profissional. É bom sempre ter certeza também, né, gente? Porque o que é que a gente observa? Nem tudo é erro médico, nem tudo é erro da equipe de enfermagem. Existem efeitos colaterais, existem sequelas de alguns procedimentos, então a gente sempre orienta, né, porque eu também atuo com relação à prevenção dessas demandas com os médicos, que a informação é a melhor coisa. Então, o médico tem que estar informando. Então, se você não foi informado antes de fazer uma cirurgia de uma complicação que poderia ter, de que aquela cirurgia iria lhe deixar com algum tipo de sequela, aquilo ali é erro médico. Ele pode ser denunciado, porque você não teve a informação correta e você teve uma sequela que você não sabia. Porque a partir do momento que você tem a informação, você vai decidir se você vai fazer ou não. Tem gente, a gente sabe que tem homens que com medo de ter impotência, por exemplo, deixa de fazer cirurgia. E que fala assim, não, eu prefiro lidar com tal problema do que isso. Então, assim, o dever da informação é uma coisa muito importante. Então, se você não foi informado a respeito de qualquer procedimento que você venha fazer e a respeito das consequências daquele procedimento, e teve consequências e teve sequelas, você pode fazer uma denúncia sim. Doutora, um mau resultado. Né? O resultado não foi esperado de um tratamento, de um procedimento, no caso. O médico ele vai ser responsabilizado. Mau resultado é sinônimo de erro médico? Não, mau resultado não é sinônimo de erro médico, né? É tanto que para se configurar um erro médico tem que ser feita uma perícia. A gente também tem que entender que o médico ele pode responder tanto civilmente, penalmente e administrativamente perante os seus conselhos. Então, o paciente pode vir a fazer uma denúncia no. E assim, vamos voltar também, a gente está falando muito de médico, mas a gente fala de médico, mas tem que lembrar que são para todos os profissionais de saúde, tá? Cada profissional de saúde tem um conselho que fiscaliza o exercício da sua profissão. Então, se foi verificado algum erro, pode ser feita uma denúncia perante o conselho de cada profissão, como também pode ser feita uma denúncia judicial. E, a depender da situação, o médico pode responder tanto civilmente, como a responsabilidade civil, como penalmente. Né? Se foi comprovado alguns parâmetros que ele tem específicos, né, para o penal, e ele pode ser denunciado também. Então, ele pode responder nas 3 esferas. O Código de Ética da área médica, né, diz que o erro, vamos dizer assim, de um profissional de saúde, geralmente é culposo e que envolve né, uma questão de imprudência, negligência e imperícia. Exatamente. Aí, a senhora poderia explicar para a gente, doutora, o que seria... eu vou pedir à produção para pôr na tela, a gente vai mostrar aqui o conceito de o que é negligência, o que é imprudência, o que é imperícia. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele traz, né, que erro médico seria esse dano causado pelo médico ao paciente no exercício da sua profissão, e que esse dano poderia vir de 3 formas, através da negligência, imprudência ou imperícia. Pode ser os 3 ao mesmo tempo,
ou pode ser um deles somente. A negligência, a gente entende quando o médico ele tem um conhecimento e ele deixa de tomar uma atitude. Ele foi negligente, porque ele é apto para aquilo, mas ele não fez o que ele deveria fazer, então ele foi negligente. No caso, só tem um médico no plantão, chega um paciente, ele diz, eu não vou atender porque eu estou no meu momento de descanso. E o paciente, por exemplo, Aí é é mais do grave. que negligente, né? Eu nem colocaria nesses três, né? Aí não cabe nem ser a erro médico. Existem outras penalidades no próprio Código de Ética, porque ele está negando o atendimento, Entendi. né? Então ele já vai cair em uma outra esfera que o próprio Código de Ética coíbe, tá? Então, Vamos voltar voltando lá. a negligência, né? Então, a negligência quando ele tem a aptidão para, ele tem a expertise naquilo e ele deixa de fazer, tá? O imprudente é o contrário, é quando ele não tem e ele quer fazer e faz. Por exemplo, a gente tem visto muito nas redes sociais um médico que não tem especialidade nenhuma em estética está fazendo vários procedimentos por aí. Já fez muitas vítimas, né? E muitas Inclusive, vítimas. é fatal, né? E ele, então, é assim. Outra coisa que é importante, quando um médico se diz que é especialista, ele tem que realmente ser especialista. Muitos dizem que são e não são. Então, quando você for procurar um médico especialista, veja se realmente ele é especialista naquela área que você está querendo, né? Porque a gente vê em redes sociais muitas pessoas fazendo de tudo, vários procedimentos, e ele não tem especialização na área. Inclusive, gente, na área odontológica, né? Sim. Ortodontistas. Muitos não são especialistas em ortodontia, ou seja, aí que sai colocando aparelho aí no dente do Sim, povo. sim, E sim. uma colega conhecida minha quase perdeu os dentes por causa de um tratamento um procedimento mal Mal feito, mal executado, né? executado, e isso em relação à ortodontia. Então, e a imperícia, né, é quando ele tem a. É necessário constar inaptidão, ignorância ou falta de qualificação técnica. Ele não tem conhecimento nenhum e ele vai lá e faz o procedimento. Então, o médico, essas são as formas do que o médico pode estar fazendo, ou por ação ou por omissão, um erro médico, Um né? erro médico. Doutora, como provar um erro médico? Eu soube de um caso de coisas da vida real, parece coisa de novela, né? Mas não é. Uma senhora tomava medicação, essa medicação fazia muito mal, e quando uma vizinha foi visitá-la, né, e perguntou quem era o médico, ela falou qual era o tratamento, era cardiológico, ela disse: esse médico passou o mesmo remédio para minha mãe e disse a mesma coisa para minha mãe, que a mulher tinha uma veia entupida sem fazer exame algum, a medicação estava trazendo sérios danos à saúde da mulher, e ele disse que a mulher usava marca-passo. Então ele disse isso para essa senhora, disse para a vizinha da senhora, e depois uma amiga que foi visitar a senhora doente, já consequência da medicação, né, inadequada, descobriu que ele também fez isso com a mãe dela. Como provar, né? Um erro de diagnóstico. Um médico que fere o código de ética médico, porque é necessário fazer exames para fechar, né, o diagnóstico do paciente. Como o paciente pode provar, doutora, uma situação como essa e tantas outras? Porque que tipo de prova, né, o paciente deve ter? Se munir, na verdade. Na realidade, é complicado. Assim, o paciente ele vai buscar um médico, ele já vai estar vulnerável, né? Ele está doente, ele está vulnerável, e muitas vezes alguns profissionais usam isso, né, a seu favor. Então, para se fazer uma denúncia, né, no Corém, que seja na enfermagem, no CRM, para fazer uma denúncia, você tem que levar algumas provas, sim. Então, a depender da situação, as provas que a gente costuma orientar que leve sempre ao prontuário médico e o histórico médico. Então, imagine, numa situação dessa, várias pacientes estão usando, digamos assim, uma receita de bolo que ele faz, né? Tem uma prescrição pré-pronta, independente da patologia. Então, se fazendo essas denúncias, pegando o prontuário do paciente, feita uma perícia, né? Existe todo um procedimento depois dessa denúncia dentro dos próprios conselhos, eles vão estar respondendo, né, um processo administrativo que envolve, né, várias etapas, e entre elas existe a perícia. Então, nessa perícia vai ter um outro médico que vai analisar
os exames, vai analisar o histórico médico para poder detectar que realmente existe esse erro médico. Existe. No caso de um erro médico realizado dentro de um hospital, seja do médico ou de outro profissional de saúde que trabalha dentro do hospital, quem vai ser responsabilizado? O profissional de saúde que cometeu o erro, o hospital, os dois, ou um dos dois? Ou só o profissional de saúde? Na realidade, depende do caso concreto, né? Porque pode ser os dois, pode ser apenas o hospital, como pode ser apenas o médico. Algumas vezes acontece do hospital apenas alugar um centro cirúrgico para o médico fazer um procedimento. Então, ele não tem nenhum vínculo com o hospital. Nesse caso, se o erro aconteceu diante daquela cirurgia, o hospital não responde. Mas se aquele médico, se aquele profissional é funcionário do hospital, respondem os dois. Entendi. Que tipo de condenação pode chegar para um médico, para um profissional de saúde, por exemplo, que comete um erro, é comprovado, ele é condenado, por exemplo, na esfera administrativa? Como eu falei, qualquer profissional desses, eles podem responder penalmente, civilmente e administrativamente. Administrativamente seria perante, né, os seus conselhos. E aí pode variar, pode ser de multa, pode ser da impossibilidade de estar atuando por um período ou definitivamente, né? Ou seja, ter a cassação do A diploma, né, que cassação, definitivamente não atua mais. exatamente. Ele não vai poder mais exercer sua profissão. Civilmente, ele pode responder por uma responsabilidade civil em pecúnia, né? Digamos, em danos morais, né? Em danos materiais, vai depender de cada situação. Mas, assim, eles podem estar tendo várias penalidades. Inclusive ser preso na área penal, né? De Exatamente. fato, ter a pena restritiva, né, de Restritiva liberdade. de liberdade. A gente viu aqui no Brasil, né? Aconteceu com anestesista, né? Porque ali se verificou que foi no exercício da profissão que ele cometeu um crime penal. Então, mais do que provado e comprovado, ele, por conta disso, ele foi preso. Ele teve uma pena restritiva de liberdade porque ele cometeu um crime penal. Como o médico vir, sei lá, discutir e agredir um paciente, por exemplo, né? Ou também ele pode responder penalmente e não responder nas outras esferas se foi um médico que atuou apenas como pessoa e não como profissional no exercício da sua profissão. E houve um caso também muito famoso de um ginecologista, né? Ele chegou a ser preso, inclusive, aquela jornalista Fátima Bernardes foi paciente dele. Graças a Deus ela não foi vítima, mas infelizmente ele conseguiu fazer muitas outras vítimas, né? Exatamente. E foi sim condenado e teve a liberdade, né? A pena restritiva de liberdade. E foi comprovado, no caso dele, estupro de vulnerável. De né? vulnerável, exatamente. Doutora, no caso, nem sempre a gente precisa judicializar, a gente entrar com ação, processar para resolver. O que a senhora recomenda? No caso, uma recomendação pessoal sua. É importante, porque muitas vezes pode responder ali administrativamente. Né? Mas assim, para que você, vítima de um erro médico, você conseguiu identificar e aí você quer resolver administrativamente, é importante você antes vá se munir de informação, conversar, por exemplo, com um advogado, né? Especialista na área, para saber de que modo você vai ter a garantia de que esse médico vai ser punido administrativamente. Na realidade, que o seu direito, né, seja garantido, né? Exatamente. Então, assim, procurar um médico, um advogado especialista diante de uma situação que você sentiu que foi abusivo um atendimento, que houve um erro médico, não necessariamente precisa se resolver na esfera judicial. Um advogado vai estar acompanhando e vai estar orientando, né, para tentar resolver administrativamente. A gente geralmente tenta resolver administrativamente diante da situação. Agora, cada caso concreto vai pedir uma demanda diferente, né? Mas a gente sempre primeiro tenta conversar com o próprio médico, como eu estou dizendo sempre, dependendo da situação. Às vezes a gente consegue resolver conversando, né, notificando aquele médico a respeito da conduta, e às vezes até chega em um acordo. Como a gente pode fazer a denúncia, o advogado vai estar lhe dando todo esse suporte para fazer a denúncia nos conselhos de ética, e se for o caso, né, entrar judicialmente e estar também garantindo, né, os direitos
dos pacientes. Nós falamos no programa passado sobre problemas com planos de saúde, e até antes de você tentar uma judicialização, pode recorrer à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Inclusive, ela é bem atuante e eu já vi casos em que ela realmente resolve. Ela dá um retorno rápido. Então, se você vê alguma abusividade, é importantíssimo ligar para os canais de denúncia, né? Tem um 0800, e você liga para os canais de denúncia, fala com relação à abusividade, que seja como de todas as coisas que a gente falou, né? Limitando o número de atendimento, limitando o número de sessões, de internação. Exames de alta complexidade dificultando. Qualquer dificuldade que vocês acham que o direito de vocês não foi garantido, que existe uma abusividade do plano, liga para a ANS. A ANS tem realmente dado um retorno rápido. Inclusive resolve. E aqui no caso dos erros médicos, o paciente pode procurar também o Conselho Federal de Medicina, não é? O Conselho Federal, no caso de um erro médico. No caso das regionais, são os conselhos estaduais, né? Isso. Que sempre tem uma subsede, uma sucursal em cada município. Nos municípios maiores tem, e aí pode estar fazendo essa denúncia por escrito. Por isso que a gente sempre orienta, assim, procurando um advogado especialista, ele vai estar fazendo, né, uma denúncia mais robusta, né, sabendo também garantir o que é que deve ser pedido, o que pode ser feito a denúncia. Então, tanto administrativamente como judicialmente, é sempre bom estar com esse suporte, né? Gente, vai curtindo aí, compartilhando, comentando, deixa sua pergunta aqui no canal ou no Instagram da doutora, ela vai passar daqui a pouco para vocês. E não se esquece de se inscrever no canal, tá? A gente já está finalizando e eu queria fazer uma pergunta, doutora, em relação à gravação. Por exemplo, vamos dizer que a paciente está passando por um assédio ali dentro da sala do médico. Ela conseguindo filmar com o próprio celular, essa gravação vai servir como prova? Então, é muito discutido hoje, né? Não só dentro do consultório, dentro do hospital. E hoje o celular é a arma que a gente tem que estar ali nas mãos, né? Então, se realmente você percebe que está tendo abusividade, né? Tem médico que não aceita, né? Que grave uma consulta, grave uma explicação, uma coisa assim. Mas o paciente pode sim, ó, doutor, eu não estou entendendo. Acontece muitas vezes, sabe o quê? Um paciente mais leigo pedir para gravar, para depois pegar a explicação de um familiar, né? Mas, diante de uma abusividade, é uma prova sim. A gente tem... Até escondido, sem que ele perceba. Aí o que acontece? Aí o que acontece com relação ao escondido? Muitas vezes essa prova, ela é questionada judicialmente, né? Mas é muito mais robusta essa denúncia, você com essa prova, do que você não ter. Então, prontuário médico... Outra coisa que é muito importante, a gente leva, né, nas próprias audiências e para as denúncias, ter alguma testemunha que tenha participado, que tenha visto, que possa estar ao seu lado, ou até que está no mesmo ambiente. Então, a prova testemunhal é muito importante também, né? Então, se munir dessas provas, diante de um cenário em que você tenha percebido que o médico foi negligente, prudente, ou imperito, né, na sua situação. E aí, para a gente fechar, uma pergunta que não quer calar. O paciente é cliente? O paciente ele vai ser tutelado, ou seja, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor? Essa relação paciente-profissional de saúde é uma relação consumerista, doutora? Hoje é muito discutido, né? Com relação, principalmente, à relação médico-paciente. O entendimento da jurisprudência que é uma relação consumerista, sim, e o CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, garante esses direitos para os pacientes. Contudo, muitos doutrinadores, muitos advogados que atuam na área questionam por quê. Quando se pensa na relação de consumo, a finalidade de uma relação de consumo seria o lucro, né? E a relação médico-paciente não é lucro a finalidade, né? É uma relação em que o meio, né, é muito mais importante do que a finalidade. Então, a finalidade do lucro numa relação entre médico e paciente não é um lucro. Então, se questiona muito com relação
a estar usando o CDC, mas hoje, até então, a jurisprudência entende que realmente é o CDC que se aplica e é uma relação de consumo, sim. Ah, então já está consolidado o entendimento, né? Tá, Assim, até muito então. discutido, mas é consolidado que o Aham, entendimento é o CDC que é aplicado, sim, nessas relações. ótimo. Então, paciente até então, né? Porque no direito as coisas mudam, é considerado sim cliente. A relação entre médico e paciente é uma relação de consumo. Exatamente. Gente, como é bom aprender, né? E o direito é o aprendizado assim diamante na vida da gente, porque logo no início a doutora falou que cresce o número, né, de denúncias. Ou foi eu que falei, gente, nem lembro, mas alguém aqui Falamos, falamos, não é, doutora? falamos, Que né? Em cresce. off, nós vínhamos comentando que ela falando assim, que existe, hoje em dia se fala muito, né, em direito, em erro médico, parece que está aumentando o número, falando que está aumentando o número porque as pessoas estão mais informadas, as pessoas sabem hoje o que é um erro médico ou não e estão denunciando. Então, está aumentando o número de denúncias porque a informação está chegando, né? Isso. Graças a Deus. Então, compartilha essa edição do Direito ao Ponto e outras também, vai lá, visita, conhece para as pessoas, porque é uma informação realmente pode ajudar muita gente. E outra coisa que acontece, né, que eu olhei em umas pesquisas, é que as pessoas às vezes entram com ação contra um médico, um profissional de saúde, dizendo que foi um erro, quando na verdade não foi. Então, a importância da gente se informar também é para saber identificar e ter certeza que ali já se caracteriza um erro médico e você já vai tomar a atitude correta, né? Já vai saber como lidar Sim. de modo correto. E aí eu quero aqui agradecer a doutora pela disponibilidade e por trazer informações tão valiosas para a gente. Eu que agradeço, né? Sempre bom estar trazendo informações, tirando dúvidas, né? E como você colocou, eu geralmente tiro, eu gosto muito de estar colocando essas informações no meu Instagram. Tirando dúvidas, às vezes acontece, né? De estarem perguntando, né, a respeito exatamente dessas questões. Então, eu estou sempre aqui para estar tirando as dúvidas. Sempre que você precisar, pode me chamar, que eu venho participar. Ah, mas vai vir sim, gente. Ela é ótima. Doutora, qual é o seu Instagram para a gente não esquecer? Sim, meu Instagram é paulamarcula.adv. É, podem procurar algumas informações, por sinal, já tem, com relação à violência obstétrica, né? Que foi uma demanda muito grande, principalmente nos últimos meses. Então, eu já coloquei algumas informações a respeito. Quem tiver alguma dúvida, e outras informações com relação aos direitos, né, principalmente dos pacientes, na relação médico-paciente. Eu sempre gosto de estar colocando algumas informações. Olha aí, vamos continuar aprendendo, gente, lá visitando o Instagram da doutora. Fiquem com Deus e até o próximo Direito ao Ponto.